Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre potencial elétrico e DDP, diferença de potencial elétrico. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de acionar o sininho, de compartilhar e dar o seu like. Então vamos lá, potencial elétrico. Então vamos analisar aqui essa carga Q, que está distante, uma distância D de um ponto A, e que está distante do ponto B, uma distância D mais DAB. Então, são as respectivas distâncias. Então, se nós colocarmos uma carga lá no ponto A, essa carga vai adquirir uma energia chamada de energia potencial elétrica, cujo potencial vai ser a razão entre a energia potencial daquele ponto dividido pela carga. Então, observa que a energia potencial depende da carga. O potencial não depende. Nós vamos mostrar para vocês agora. E se essa carga, nós pegar essa carga minúscula que está representada aqui, essa menorzinha, se nós colocar lá no ponto B, ela também vai adquirir um potencial elétrico lá no ponto B, que é a razão entre a energia potencial do ponto B dividido pela carga. O potencial, pessoal, elétrico, ele não depende dessa carga minúscula, tá? Para existir. Ele existe independente dessa carga. Agora, a energia potencial, sim, depende dessa carga. Se eu não tenho carga, logo não tenho energia potencial. Observa que a energia potencial, assim como o campo elétrico, depende da constante eletrostática. Depende da carga geradora do campo elétrico e da carga que está sob a influência desse campo elétrico. E também como o campo elétrico dividido pela distância. Só que lá no campo elétrico, a distância era ao quadrado. Aqui a distância não é ao quadrado. E o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Aqui a energia potencial é uma grandeza escalar, assim como o potencial elétrico. Veja que o potencial elétrico, de maneira genérica, não depende da carga colocada lá no ponto A. Depende unicamente da carga que está produzindo aí o campo elétrico. Então, observa que o potencial elétrico é constante eletrostática multiplicado pela carga maiúscula, que é a carga geradora, dividido pela distância. Então, vamos entender o seguinte, o porquê que o raio está caindo aqui na Terra, né? Por que uma pessoa é eletrocutada, né? Então, a pessoa só vai ser eletrocutada quando existir diferença de potencial elétrico, que nós chamamos de DDP, ou seja, a diferença entre dois pontos. O porquê que um pássaro, ao pousar no fio, não é eletrocutado? Porque não está havendo diferença de potencial elétrico. Mas se ele encostar o bico dele no outro fio, ele vai ser eletrocutado, porque vai formar uma diferença de potencial elétrico. Então, sempre quando tiver no mesmo potencial, não ocorre aí passagem de corrente elétrica. Que nós vamos ver a questão de corrente elétrica, é matéria, é assunto lá da eletrodinâmica. Então, veja que a unidade de medida de potencial elétrico no sistema internacional é o volt, em homenagem a Alexandre Volta, né? Então, representado aí pela letra V, tá? Então, 1 volt é uma energia de 1 joule dividido pela carga de 1 coulomb. Vamos fazer um exemplo aí para fixar esse conhecimento aí no cérebro de vocês. Então, considere o campo elétrico gerado pela carga pontiforme de 2 microcoulombs. No vácuo, sendo constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Letra A. A letra A pede para calcular o potencial elétrico nos pontos A e B. E entre A e B, distanciados respectivamente 5 cm e 20 cm, ou seja, a distância da carga geradora do campo elétrico 5 cm e 20 cm. A letra B pede para calcular a energia potencial a 100 cm da carga geradora.
considerando nessa posição uma carga de prova 3 nanocoulomb. Não se esqueça que o nano vale 10 a menos 9. A letra C pede para calcular o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova entre os pontos A e B. Então vamos lá. Aqui é a representação do desenho da carga geradora. Então essa carga que está aqui de azul é a carga elétrica geradora do campo elétrico e do potencial elétrico, bem como a energia. Então quando eu colocar carga nesses pontos, vai aparecer energia potencial. O potencial elétrico existe independente de eu colocar carga no ponto A e no ponto B. Então vamos lá, vamos pegar os dados aí para que a gente faça o exercício. Então os dados, carga 2 micro, o micro é 10 a menos 6 coulomb. A distância de A, da carga até o ponto A, 5 vezes 10 a menos 2 metros. A distância da carga até o ponto B é de 20 centímetros. A distância da carga é de 1 metro. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, esses aqui são os dados. Então, leia o enunciado e pega, primeira coisa é pegar os dados. Então, vamos lá. A letra A pede para calcular o potencial elétrico no ponto A e no ponto B. Então, para isso, nós vamos pegar a fórmula para que você possa visualizar melhor. Então, o potencial, lembrando que depende da multiplicação da constante eletrostática pela carga geradora, dividido pela distância. A energia potencial, constante eletrostática, multiplicado pela carga geradora, multiplicado pela carga colocada no ponto em questão, dividido pela distância. E o trabalho é igual a carga que está sob a influência do campo elétrico, multiplicado pela diferença de potencial elétrico. Então, vamos lá para a letra A. Então, calculando aí o potencial lá no ponto A. Então, lembrando que a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, tá lá. A carga geradora do campo elétrico é de 2 vezes 10 a menos 6, 2 microcoulomb, né? O micro é 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, resolvendo isso aí, nós vamos encontrar 3,6 vezes 10 a quinta volt. Calculando o potencial lá no ponto B, ó, observa que o potencial lá no ponto B é igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, multiplicado pela carga geradora do campo elétrico, 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 20 centímetros. Que no caso tem que trabalhar em metro, né? Então, 2 vezes 10 a menos 1. Resolvendo essa continha, nós vamos achar 9 vezes 10 a quarta volt. Então, com isso, concluímos a letra A. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede para calcular a energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é constante eletrostática, multiplicado por 2 vezes 10 a menos 6, que é a carga geradora do campo elétrico, multiplicado pela carga de 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que é de 100 centímetros, que a distância é de 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então, veja, na verdade, pessoal, essa distância, essa carga de 3 vezes 10 a menos 6, não é 10 a menos 6, não, é 10 a menos 9, que é um nano, né? Então, teve um erro aí nessa questão. Então, observa que a energia é de 54 vezes 10 a menos 6. Então, não esqueça de fazer essa observação aqui, ó, onde tem 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 6 é 3 vezes 10 a menos 9. E aí vai cancelar com esse outro aqui, sobra 10 a menos 6, por isso que está aqui 10 a menos 6. Então, 2 vezes 9, ou 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, vezes 9, 54. 54 vezes 10 a menos 6 joule. E por último, pede para calcular o trabalho.
O trabalho é a diferença entre as DDP, né? A diferença entre os potenciais multiplicado pela carga elétrica, a carga que está sob a influência do campo elétrico. Então, o trabalho é igual a 3 vezes 10 a menos 9, multiplicado por 3,6 vezes 10 a quinta, menos 9 vezes 10 a quarta. Resolvendo essa continha, nós vamos encontrar 8,1 vezes 10 a quarta. Lembrando que em energia, trabalho é energia, então é medida em joule. Então, com isso, concluímos aí esse exemplo. Espero ter atingido o nosso objetivo. Então, se você gostou, não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o seu like e até o próximo vídeo do nosso canal da Física Completa.